Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Hoje, a gente tem uma abertura para lá de inspirada, ligada ao labirinto de Chartres, ou a todos os labirintos que sempre nos levam, após suas voltas e voltas, para um centro onde a gente pode meditar e pensar. Essa abertura de hoje é baseada no livro da Kathleen McGowan, né, a Fonte dos Milagres, que é baseada exatamente num trabalho em Chartres. E aí a gente vai estar fazendo as perguntas e vamos estar realmente intuindo e percebendo se a gente está no melhor lugar, né, na melhor vibração, conexão com a parte espiritual. Para você que vem caminhando aqui pelo 365, para você que acabou de chegar, bora, me dá aquele like porque eu estou precisando e também compartilhe o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a ir seguindo cada vez mais adiante e quem sabe eu atingir a meta de 5.000 inscritos no final deste ano. Maravilha, não é não? Então ajuda aí que é bom. Então bora também seguir para o 365 Aberturas de Tarô lá do WhatsApp, onde você tem um monte de tarotistas, taromantes, uma gente boa que se juntou esse ano para falar de tarô, conversar de tarô, perguntar de tarô, trocar ideias, sentidos e sentimentos sobre o tarô, beleza? Então, te espero do outro lado. Basta seguir o link aqui embaixo ou no alto do meu canal. Então, vamos seguir para a abertura de hoje, sem mais e sem menos, estamos na semana nova, semana 46. Por isso mesmo, uma semana super importante para começar assuntos um pouco diferentes, assuntos da roda. E labirintos são normalmente feitos em roda. Existem os labirintos com 6 lados, com 4 lados, mas em geral ele é circular. Dá uma olhadinha, fuça aí que você vai descobrir. Então a gente vai ter Sagrado Labirinto, Memórias Passadas, Esconde-Esconde, Presente Precioso e Vida Nova, Bruxa Moderna e Assunto Judicial. De toda forma, a gente tem também nessa semana 3 aberturas sorteadas lá para a turma do 365 do WhatsApp. Então, teremos querentes dessa vez, beleza? Então, cumprindo aqui a nossa conversa na abertura 315, nessa semana 46, abençoada pelo Arcano 10, a Roda da Fortuna, você é convidado a caminhar com coragem, confiança e entrega. A roda gira para os que se movem e o labirinto sagrado é o seu caminho de retorno ao centro. Sagrado labirinto, bora dar uma olhada. Um labirinto não é um enigma a ser decifrado, mas um caminho sagrado a ser trilhado. Assim como o labirinto de Chartres, essa tiragem é um ritual de reconexão, guiando você pelas voltas e espirais da alma até o centro, onde habita a sua parte divina, a fonte de milagres. Inspirada no livro The Source of Miracles, de Kathleen McGowan, essa abertura propõe uma jornada espiritual de ressintonização com a fé, a missão, o serviço e a abundância. Bora jogar? Cada carta é um portal. Respire, caminhe devagar e deixe o tarô guiar os seus passos em direção ao centro sagrado. Isso, daqui para a abertura, sempre com alguns nozinhos no meio, a gente tem aqui uma imagem do labirinto de Chartres que eu queria compartilhar com vocês, porque é o chão que ocupa praticamente toda a Catedral de Chartres e que sempre ficou escondido por baixo dos bancos e das cadeiras. Hoje em dia, as pessoas visitam, afastam os bancos, acendem velas, fazem o caminho. Super recomendo, deve ser lindíssimo, é uma coisa que eu ainda desejo fazer na minha existência. Beleza? Sagrado Labirinto. Então vamos lá, são 9 cartas separadas. Vamos falar da primeira carta, a carta 1, chamado da fé. Como vai a minha fé? Qual é a minha relação atual com o sagrado, como a divindade se manifesta para mim nesse momento? O significado. Essa carta revela o seu ponto de partida espiritual nesse momento, né? Sua confiança, sua entrega e a forma como percebe o mistério divino em sua vida. Mostra se há conexão ou distanciamento, se a sua alma está em comunhão ou em busca. Carta 2, o salto de fé. A pergunta: como posso dar um salto de fé em direção ao meu verdadeiro destino? Significado: representa a coragem de caminhar mesmo sem ver o fim da trilha. Aqui o tarô mostra onde é preciso arriscar-se com confiança, mesmo sem garantias, e seguir a intuição que o coração sussurra. Carta 3, a mudança interior. A pergunta: como posso ser a mudança que quero ver na minha vida? Significado: essa carta aponta a transformação pessoal necessária. O espelho da alma mostra onde você precisa agir diferente, perdoar, soltar, ou
ou assumir a autoria da sua jornada. Carta 4, a escolha harmoniosa. Pergunta: qual é a escolha mais harmoniosa para minha missão na Terra? Significado: um pouco de decisão e sintonia. Mostra o que o universo espera de você como contribuição, seu propósito em forma de ação, com leveza e equilíbrio entre servir e ser fiel a si mesma, a si mesmo. Carta 5, a renúncia e o valor. Pergunta: como posso renunciar à falta de fé e reivindicar meu valor sagrado? Significado: o tarô aqui revela o que precisa ser deixado para trás. A autossabotagem, o medo e a dúvida. E como você pode reafirmar a sua luz interior, sua dignidade espiritual e a sua força co-criadora. Carta 6, o serviço e a paz. Pergunta: que serviço ou atitude eu devo adotar para criar paz na minha vida e ao meu redor? O significado: essa carta mostra o seu servir no mundo. Como gerar harmonia através de gestos, palavras e exemplos. É o ponto de ancoragem da energia do amor em movimento. Carta 7. O ciclo da abundância. A pergunta é: como posso gerar um ciclo de abundância com os 5 passos? A gratidão, a lucidez, o compromisso, a confiança e gratidão novamente. Significado: aqui, o tarô revela o fluxo da prosperidade espiritual e material. A abundância nasce de uma consciência desperta, comprometida e grata. O conselho aqui é circular, tudo retorna, tudo se renova. Carta 8, a superação. A pergunta: como é que eu posso vencer os 7 pecados capitais dentro de mim? Ó, a turma sombreada lá do arcano do diabo. O orgulho, a ira, a inveja, a preguiça, a avareza, a gula e a luxúria. Significado: mostra o ponto de purificação e autodomínio. Cada pecado é uma força desviada do amor. Essa carta revela o antídoto, a virtude que transforma a sombra em luz. Carta 9, o centro do labirinto, a flor divina. A pergunta: o que me espera no centro do meu próprio labirinto? O que encontro quando volto a mim? O significado: o ponto de revelação. Aqui o tarô mostra a visão espiritual que se manifesta quando você atravessa todas as voltas e retorna ao centro. A paz, o renascimento, o reencontro com a fonte dos milagres, a fonte da vida. A cada carta um passo, a cada volta uma lição e ao centro o milagre. Vamos lá? Bora jogar? Então vamos jogar juntos aqui. Vamos direto para a mesa, porque é lá que a gente resolve muita coisa. Muito bem, eu trouxe, antes de tirar totalmente um pouco da luz, é uma capa, como vocês podem ver, brilhosa. Esse é o livro A Fonte dos Milagres, da Kathleen McGowan, muito legal para quem tenha uma base católica ou cristã e que queira fazer o caminho com as amigas, sozinho. O livro é uma delícia e o trabalho, né, interno muito bacana. Pode enriquecer essa abertura sobremaneira, beleza? Bom, tirando daqui, a gente vai ter que escolher um tarô para essa jornada. Muito bem. Quem que eu escolhi para essa abertura? Parei aqui, pensei, tem alguém que eu não trouxe com muita frequência. Talvez porque eu ainda seja da turma das antigas que acredite que o tarô de Thoth, do Crowley, é alguém para ser reverenciado, estudado, muita calma, sabe? Muito respeito nesse lugar. Mas como a abertura de hoje é toda super mega blaster espiritual, e pode ser, então, esse espiritual pode ser aquilo que a gente chama de mágico e transcendental, eu resolvi trazer esse belíssimo trabalho da Frida Harris, né? Porque são telas, é maravilhoso, e no tamanho gigante. E hoje, por conta de usar esse baralho diferente, eu também vou usar o método europeu. Então, eu vou abrir as 9 cartas com os arcanos maiores e vou abrir mais 9 cartas dos menores, fazendo um complemento, trazendo uma complementação da leitura, beleza? Então, vamos nós jogar. Vamos lá. Então, a gente pega o nosso diário de bordo, aquilo que a gente anotou, como perguntas e o tráfego. Lembrando que, virou mexer, eu falo sobre isso e reforço. Gente, a grande sabedoria de abrir o tarô é ter um bom mapa da mina e em cada passo desse mapa ter muito bem delineado o que a gente está fazendo aqui.
né? Então, o que que a gente está fazendo mesmo na carta 1? A gente está recebendo ou fazendo o chamado da fé. Como é que vai a minha fé? Onde anda a minha fé? Né? Como é que eu estou lidando com ela? E aí a gente tem aqui, hoje então, vou fazer diferente, né? Vou abrir o lequezão, segurar com a mão direita e vou usar a esquerda, como também posso segurar com a mão esquerda e puxar com a direita. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou pré-estabelecidos sobre mão direita ou mão esquerda, ok? Então, vamos lá. Eu uso muito a esquerda aqui por conta do meu design de espaços. Essa é uma abertura para fazer de forma assim, ó. Aí o 2 vem para cá, ela é um pouco horário e um pouco não, né? 2, aí a gente vem para 3, que eu já estou perguntando, já tem um tempo, né, aqui sobre Chartres, sobre a minha fé, a minha conexão com o sagrado. Então, a gente vai na 1, 2, 3, 4. Aí a gente continua perguntando sobre esse caminho de Chartres que está na minha cabeça. 5. Aí a gente tem o caminho do 6, o caminho do 7, o caminho do 8 e a minha carta central, que é a 9, né? Eu vou até fechar, abre de novo, sensação que eu tenho é que a minha 9, ela é essa aqui mesmo. Pronto. Fechado, escolhido, a gente põe as cartas de lado, não é? Sem chorumelas. Aí aqui, mais difícil, né? Não, mas a gente vai fazer também na pegada da mão. Então, eu vou começar lá no número 1, número 2. Ai, a Flor de Labirinto de Chartres, a gente já fez uma jornada, gente, é muito especial, muito legal trabalhar com essa energia, assim como todas as energias de rituais, de oração, de meditação, não importando o que seja a base ou daquela religião ou da outra lá, né? O legal é quando a gente pode sentir apenas, participar, sentir, sem preconceito, sem preconcebido, aproveitando a jornada, como quem está de turismo e a passeio. E isso eu ainda quero estar lá na Catedral de Chartres. Fechei aqui, beleza? Trazendo um baralho lindo, trabalho lindo, vamos lá? Então, assim, meu chamado de fé nesse momento, inclusive para lembrar de tudo isso, é o mundo, um chamado de fé universal, como se a fé estivesse sendo chamada lá de fora, né, do universo, vinda em conexão comigo, a conexão com os quatro cantos, com os quatro elementos, a minha conexão de fé de estar tremendamente ligada, né? Meio que ligada, plugada, junto com o 2 de espadas, que na visão dele, né, significa a paz. Então, assim, o 2 de espadas é quando as duas partes param, o esquerdo e o direito param do cérebro e entram em uníssono com uma mesma posição. É quando eu saio das coisas óbvias, né, e fico no centro. No centro a gente tem leveza, diria Bert Hellinger, no centro a gente tem percepções, no centro a gente aceita as bandas, né? Esse é o lugar especial do meu 2 de espadas, perdão, né? Então vou deixar aqui, vamos ver se eu consigo abrir de 2, talvez não dê, pelo tamanho das cartas. Então, assim, como é que vai a minha fé? Eu acho que ela vai boa, ela vai ecumênica, ela vai mundial, ela vai aberta. Minha fé hoje em dia é uma fé gigante, né? Não só em uns pedaços, mas no centro. E nesse lugar onde a gente abarca tudo. Gosto. Carta 2. O salto que estou precisando fazer de fé, né? Em que direção eu posso estar saltando? A coragem de caminhar. E a gente tem a princesa de taças, não é que seria o mesmo que o valete de taças, mas é a princesa de taças do Crowley, e o príncipe, ou o cavaleiro, o príncipe de taças, um casal de taças vindo do Crowley, vamos colocar como o Yin e o Yang, bem jovem, bem mensageiro, bem cheio de energia e de movimento das águas. Então, assim, o meu salto de fé
é pelas águas, é pelo mergulho. Eu vou mergulhar no Ganges um dia desses. Então, assim, é de mergulhar nas águas da fé, nas águas das emoções e das percepções, das vivências. Maravilha. 3, a mudança interna que, nesse momento, eu poderia estar fazendo, a mudança interior. Né? O que eu posso estar mudando? E aí a gente tem os amantes. Eu posso estar mudando os critérios de escolha que eu estabeleci ao longo da minha vida. Eu posso estar mudando o amor, né, que eu normalmente disponho para fazer as escolhas, né, e as avaliações da minha vida. O 3 de taças, trazendo uma abundância, trazendo beleza, trazendo nessa mudança interior, ela aponta uma transformação pessoal necessária, que eu abrace a abundância e que eu diga sim aos amantes e ao amor, para que eu possa estar seguindo a minha fé. Maravilha. Aí a gente vai seguir para a carta 4, que fala da escolha harmoniosa, né? Então, qual é a escolha mais harmoniosa para a minha missão na Terra? O que eu precisaria escolher? A escolha mais harmoniosa para caminhar na Terra é de ser uma maga, uma benzedeira, uma figura que estuda ou que pensa, que junta todos os elementos alquímicos dentro da bancada divina, dentro do universo, e promove transformações junto com a virtude do 3 de paus. Então, aqui, o baralho do Crowley tem uma coisa linda, não só no desenho, né, com tudo isso aqui do fogo, do 3 de paus, mas com as palavras-chave ou as nominalizações que ele mudou. Então, a gente tem a virtude junto com o mago. O mago e a virtude, essa é a escolha harmoniosa que eu tenho para fazer. Né? Que tipo de decisão? A de ser mesmo essa figura magística ou que lida com todos os elementos de forma virtuosa, um virtuoso, como dizia meus professores de bel canto e de violão clássico. Né? A renúncia e o valor. Renunciar ao adjustment, ao julgamento, ao ajustamento, meio que deixando com que cada um avalie os meus feitos de acordo com o que pense, não é? E que eu possa me libertar, então, me renunciar um pouco desse lugar que para ele é adjustment, para outros arcanos é a questão da justiça, uma justiça 8 que ele chamou de ajustamento, que eu consiga abrir mão das regras e contra-regras do jogo da vida no qual eu fui criada. Eu tenho a coragem para fazer isso. Junto com o 7, né? Um 7 de ouros, um 7 de discos, que ele mesmo já chama do fracasso. Então, se aqui é para renunciar, né? A renúncia e o valor, então como é que eu posso renunciar à falta de fé, parando de julgar totalmente, né? Não julgueis para não ser julgado, e posso reivindicar todos os fracassos, dizendo para eles tchau, tchau, é que eu não sabia, agora que eu sei, eu posso acertar, não é não? Entendo isso aqui, gosto. Isso aqui é possível e acho que cabe dentro de um lugar que eu estou precisando realmente renunciar para retomar o meu valor. O serviço e a paz. Que serviço ou atitude eu devo adotar para criar um pouco mais de significado na minha vida, no meu caminho de fé? A imperatriz. E aí a gente está falando da própria beleza, distribuição, valores, abundância, prosperidade, né, que eu possa servir dessa forma, junto com a grande e completa movimentação do 4 de paus. Né? Esse 4 de paus que mostra todos os nortes, sul, leste, oestes, que gira a roda, que faz as coisas acontecerem. Né? 4 de paus é um 4 abençoado, então as celebrações, e que eu consiga trabalhar nas celebrações, promovendo o serviço aos outros, a quem vier, não é? E com isso trazendo paz, um pouco mais de paz ao mundo. Se assim pudesse ser no meu mundo, mas se pudesse ser para mais alguém, por que não? Bom, o ciclo de abundância, né? Como é que eu posso gerar um ciclo de abundância? Vem com o diabo. E o diabo, para ele, é a própria capacidade de girar as coisas, gerar as coisas, do geracional, das questões, inclusive de DNA, de genética. Então, assim, botar minha capacidade geracional
para funcionar. Botar o meu foco de atenção na matéria, nas forças materiais para a abundância e meio que manter um olhar do tipo, olha, mas presta atenção, né? Tudo tem um limite, tudo tem uma hora de chegar, tudo tem o que é necessário, e depois deu, que é o 10 de paus. Então, aqui a gente tem uma questão de gerar um ciclo de abundância, sim, mas mantendo a gratidão na pauta, a lucidez, o compromisso, a confiança e a gratidão novamente, sabendo, inclusive, lidar com o que é demais. Então, agir com a justa medida está de bom tamanho, né? Regular o meu querido diabo aqui. Carta 8, a superação. Então, como é que eu posso vencer esses 7 pecados capitais que acabaram de aparecer aqui, né? Que o cara está bem aqui, como orgulho, a ira, a inveja, a preguiça, a avareza, a gula, a luxúria? Muito bem, vamos usar o arcano da morte para isso. Por quê? Porque significa purificação e autodomínio em si, já que para cada pecado, o arcano do ceifador diz: ah, isso a gente também pode cortar e deixar para lá também. Eu abro mão disso também. Por quê? Porque amanhã é outro dia. Então, eu não preciso lidar com nenhum desses 7 mais do que o necessário e hoje posso olhar para eles e migrar para o próximo passo. Então, sabendo migrar, né, de um para o outro, do pecado para a virtude, né? Então, para cada pecado eu tenho uma virtude, então eu vou buscar as virtudes. É só migrar. E junto com ele o próprio Cavaleiro de Ouros, fazendo isso quase que de forma em exercício, né? De forma mecânica, de forma material até, se for preciso, treinada. Muito bem, essa foi a minha superação. Superarei atravessando as pontes e chegando em outros entendimentos através de esforço material e físico. Na carta 9, o centro do labirinto, a força divina. E é o próprio, né? Definitivamente no centro do labirinto, no centro, a leveza. Então, o dependurado, né, ou o pendurado, ele é exatamente a própria movimentação de entrega e de superação que a gente tem que ter em muitos momentos da vida. Aqui, em termos espirituais, é como realmente fazer uma entrega absoluta a tudo aquilo que eu posso entender do que é de divino, que é de sagrado, e com o príncipe de novo de ouros, deixando que a matéria ou os dias me mostrem por si mesmos seus feitos. Né? Então, no centro do labirinto, o que esperam de mim, o que eu espero, né? No centro desse labirinto, esse encontro comigo mesmo, é um encontro de entrega, desapego e sacrifício e de simplesmente fazer o que é preciso na vida material, sem mais, sem menos, não é? Que é o príncipe de discos ou de moedas. Beleza? Lindeza de abertura. Desejo a mesma lindeza para cada um de vocês. Então, agora, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Ui, 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 onde é que eu estou? Ui, 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 estou aqui. Olha, achei vocês, a mesa e as cartas. Pronto, de vez em quando some tudo aqui, gente. É uma coisa. Esse aqui é o que está no centro. Puxar um pouquinho para cá, né? Acabou indo para lá, sempre acaba indo um pouco para lá. Uma hora eu me ajeito, uma hora eu decoro, né? Mas eu não sou muito de decorar, então é isso. Vamos lá, pronto. Pronto, aqui estamos todos com esse baralho infinitamente bacana. Vou tirar um printzinho e vamos seguir? Isso. Então, nós vamos seguir, sim, para a próxima abertura, amanhã, né? Então, vamos lá. Amanhã vai ser outro dia, que a gente tem uma nova jogada amanhã. Não me abandona, segue aqui comigo, que a gente vai fazer uma jogada super legal, que é sobre as memórias passadas. Muitas pessoas me procuram querendo saber sobre vidas anteriores, ou se isso foi de outra vida, uma memória passada. Vou conversar um pouquinho sobre isso na jogada de amanhã, beleza? Então, por hora, gente boa, fica aquele meu um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Gratidão.